E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Solta a Real. Lembrando, não esqueçam de seguir o nosso Instagram, coloca lá Solta a Real Podcast e segue a gente, curte, comenta, compartilha, que são os 3 Cs que eu falo. E também inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, coloca aí Solta a Real Podcast e inscreva-se no nosso canal. Ah, e ative também o sininho, tá? Procure interagir tanto aqui no Instagram, tá? Tanto aqui também no YouTube. Por quê? Porque aqueles bichinhos chamados algoritmos, eles vão entender que o nosso conteúdo é relevante e vai compartilhar para mais pessoas. E assim, mais pessoas vão visualizar, mais pessoas vão participar e a informação vai chegar em diversas pessoas. Hoje, como sempre eu falo, temos um episódio mega especial. Vamos falar com a doutora Lana, que ela é advogada, especialista em direito militar, e também ela é presidente do Conselho do Direito Militar da OAB de Santos. E também, como tudo isso, ela também é professora. Sem muitas delongas, vou chamar logo ela aqui. Doutora Lana, seja bem-vinda. Muito obrigada, Michel. Muito obrigada a todos que estão conosco, que nos acompanham aí. Tenho certeza que temos aí muitos seguidores e muitas pessoas interessadas aí no nosso assunto. Sim. E esse tema realmente é muito especial e muito relevante. Eu agradeço imensamente o convite e a oportunidade de estar aqui contigo. Eu que agradeço, doutora. Doutora, como eu sempre falo em todos os episódios, né, e eu também faço questão dos nossos convidados nem visualizar ainda o nosso Instagram, nem visualizar ainda o nosso podcast, quem é Lana Saleh? Bom, vamos lá, senhores. Eu sou advogada... Não, peraí. Quem é... Eu falei a doutora, né? Mas vamos lá. Vou melhorar a pergunta. Quem é Lana Saleh? Pai, mãe, irmão... Ou irmãs, né? Onde nasceu? De onde é? Eu nasci em São Paulo. Morei no interior de São Paulo praticamente minha vida toda. Cursei Direito na PUC Campinas. Sou mãe de um menino lindo de 11 anos. Calma. O pessoal já se adianta, tá vendo, gente? Como foi a sua infância? Eu sei que veio preparado só para falar de direito militar, mas é isso aí, o Solta Real é isso. Tranquila, minha infância, olha, acho que eu tive uma infância muito feliz, muito tranquila, numa cidade pequena, pacata, do interior de São Paulo, chamada Barrinha, que hoje tem 30 mil habitantes. Barrinha fica onde? Perto de Ribeirão Preto. Então a gente teve a oportunidade de brincar na rua, de jogar amarelinha, de jogar bets, de subir na árvore, coisas que hoje já não se faz, né? Já tanto em cidades maiores principalmente. Mas a gente ali no interior conseguiu bastante essa interação, ir pro rancho e principalmente também interação com os animais. Sim. De onde saiu o sobrenome Saleh? Saleh vem do meu pai, é sobrenome libanês, de origem libanesa, né? Meu pai chama Said Ibrahim Saleh. Minha família veio do Líbano, meu avô veio do Líbano, Ibrahim Saleh, hoje já falecido, infelizmente. E é a nossa marca, acho que é o maior nome que eu posso carregar, é o nome da minha família, que eu quero que prospere e que siga aí com meu filho e para todo sempre. E na infância, como foi a infância na escola? Era estudiosa? Olha, sempre fui boa aluna, sim, sempre fui boa aluna, sempre soube também o que eu queria. Eu acho que eu sou uma pessoa de muito foco, muito foco e muita meta. Eu desde sempre já percebi que eu era da área de humanas, dessa parte de comunicação, e sempre gostei muito de leitura também, então não tive essa dificuldade em termos de escola. Irmãos? Tenho mais 3 irmãos, 2 irmãos e uma irmã. Eu sou a única do âmbito jurídico em casa. Vai defender todo mundo. 2 irmãos médicos, um irmão que é gerente hoteleiro e eu que sou advogada e professora. Quem é o mais novo? O mais novo é o médico que está em São Paulo, tem 10 anos a menos do que eu. Somos todos do mesmo pai e da mesma mãe, viu? Embora sejam 10 anos de diferença do mesmo pai e da mesma mãe. Que bom. Ele é muito sapeca, o mais novo? Ele é o caçulinha da família, né? Ele é o querido. O xodózinho, né? 31, mas é o querido ainda. A gente não deixa de carregar, né? O xodó. E quem é o mais velho? Sou eu a mais velha. Sou eu a mais velha. Você que dava cascudo em todo mundo? Botava ordem. Quem me dera. Sempre sobra para o mais velho, né? Essa é a verdade. E como que era isso aí, cuidar dos 3 irmãos? Porque o mais velho acaba tendo que cuidar mais ou menos ali dos irmãos, né? Vamos dizer, né? Eu e o meu irmão, o Said, nós temos 1 ano e meio de diferença. Então nós vivemos juntos
estudamos juntos, brincamos juntos, nossos amigos são em comum, nossa vida foi toda em comum. Meus outros 2 irmãos têm 10 anos de diferença pra gente. Então já veio de uma outra realidade. Outra geração também, né? Outra geração, uma outra realidade, que nós já estávamos em outros colégios mais longe, não participamos tão ativamente assim da infância deles. Mas eu e esse meu irmão, que é gerente hoteleiro, nós fizemos tudo junto, eu acho que a vida toda. Desde dele cortar o cabelo da minha Barbie, aí eu, É mesmo? aí eu E como quebrar foi o isso? castelo do He-Man, sabe? Olha, é trauma, hein? Qual é o nome dele? Said, Said, olha, é trauma você isso aí. cortou o cabelo da minha Barbie, eu lembro bem, tá? E como foi a sua reação quando ele cortou o cabelo? Aproveitando o gancho. Ah, chorei, né? Como toda menina a gente chora, não era pra cortar o cabelo da boneca, né? Tava bonita, arrumada. Mas aí tive que fazer um novo visual pra ela e... Além de você ser a primogênita, você era mais chorona, é isso? Ah, eu sou bem emotiva. Eu não sei se é a mais chorona, mas eu sou bem emotiva, sim. Eu sou muito sensível, eu sou bem emotiva e gosto desse traço. Eu acho uma característica positiva minha. Legal. E seu pai e sua mãe? Quem é o mais bravo? Ou os dois são? Ah, os meus pais são bem diferentes um do outro, eles têm personalidades bem distintas. Meu pai tem aquele jeito turcão de ser, né? Mas ele não é turcão, imagino. gente, ele é libanês. Turco e libanês não é a mesma coisa, tá? Pra quem não sabe, os turcos dominaram os árabes por muito tempo e a gente não gosta de ser chamado assim. Mas ele é um ótimo homem, ele é maravilhoso, um pai fenomenal. Mas ele tem um jeito mais bravo de ser. Minha mãe Tem que ser, né? Um tem que ser mais manso, passa a mão na cabeça, e o outro tem que ser o bravo, né? minha mãe é mais sensível, minha mãe o tempo todo com a gente, sempre atuante, sempre cuidando dos filhos, abri mão da carreira dela por muitos anos também, em prol da Trabalha do gente. que, sua mãe? Minha mãe é dentista, Legal. E seu pai? meu pai é médico. Médico também? É. Ah, então por isso que os seus irmãos seguiram o ramo de medicina. Por isso, eu sou perdida ali em casa. Na reunião de casa, fala de médico, cirurgia e você... Nesse linguajar deles eu me perco totalmente, eu prefiro o meu latim. Significado de mãe. Amor. E pai? Meu pai, pra mim, ele é tudo. Tudo. Irmãos? Minha rede de apoio. Segura. Tudo bem? Olá, espero que você tenha gostado das fotos. A gente ama muito você. Você é muito, muito importante para nós, viu? A gente te ama. Obrigada, um beijo. Ai, não acredito que a maçã, ela tava comigo! Ela tava hoje com você? Tava hoje comigo e não falou nada. Essa é a sua irmã, né? Essa é minha irmã. Não consegui todo mundo porque é meio que foi meio difícil achar Yasmin foto de todo Salé, mundo. minha irmã, uma médica maravilhosa, minha companheira de vida, a Dinda do meu filho. Eu sou a Dinda do filho dela e meus irmãos são tudo mesmo pra mim. E filhos? Eu tenho um menino lindo que é a razão do meu viver. Eu descobri a razão de viver quando eu tive o meu filho, José normal. Guilherme. É normal isso, eu também. Quando tive meus 2 filhos, eu falei, caramba, isso é um amor, né? É um amor que a gente sabe que os nossos pais sentem, né? É Na impressionante. realidade, quando nós somos jovens, nós não entendemos, né? Quando a gente não tem filho, nós não entendemos. A gente só entende quando vê a cena nascer e fala, caramba, é meu. É impressionante. É um amor que não cabe na gente, que transborda e às vezes parece clichê, mas realmente não há palavras para a dimensão desse amor. O quanto eles são importantes, eles passam a ser tudo na vida da gente. Meu filho é tudo na minha vida. Quantos anos tem seu filho? Tem 11 anos. 11 anos? 11 anos. José Guilherme. Mora aqui contigo também. Mora aqui no Guarujá comigo. Que bom. E qual foi... E no tempo de colegial, no seu colegial, também foi tranquilo?
Bom, como eu vim de uma cidade pequena, eu precisei desde cedo já sair para estudar, né? Eu acabei estudando até a 5ª série na minha cidade. Depois disso eu fui para Jabuticabal, onde eu estudei até a 8ª série, da 6ª à 8ª série. E o meu colegial eu fui fazer em Ribeirão Preto. No meu colegial eu já me mudei para Ribeirão, porque aí já tinha aula de inglês, redação e outras N atividades. Não dava mais para ficar indo e vindo toda hora. A família toda foi ou só foi você? Eu e o meu irmão, o Said, nós fomos. Mas meu pai trabalhava em Ribeirão, nos via praticamente sempre, né? Nossa casa ficava a 40 quilômetros dali, mas para ficar indo e vindo toda hora já não dava mais. Aí nós nos mudamos para Ribeirão e fizemos colegial lá. Que foi um marco, né, na nossa vida, um início de independência também, né? Só vocês dois? Ou tinha mais alguém tomando conta de vocês? Não, ficamos só nós. Ficamos só nós e minha mãe nos visitava toda semana, meu pai também. Mesmo menor de idade, vocês ficavam lá? Sim, que era colegial, né? 16 anos, 15 anos? Essa faixa, né? Nós alugamos... Coragem da sua mãe. Alugamos, mas a minha mãe vinha muito, né? Minha mãe estava sempre com a gente ali. Meu pai também trabalhava lá também à época, então estava sempre conosco. E a gente passava o dia inteiro na escola, né? O dia inteiro em aula mesmo, então não tinha como ficar indo e vindo. O difícil de cidade pequena é isso, né? A gente começa desde cedo a pegar o ônibus desde cedo. E como é pequena, você conhece todo mundo, né? Também é. Você acaba conhecendo todo mundo. Isso, aproveitando aqui, seu irmão aprontava? Porque era só vocês lá? Olha, minha irmã... Agora pode falar. Já passou. Meu irmão é bagunceiro, meu irmão é danado, meu irmão é bagunceiro. E eu tô um pouco de toque, assim, com a organização. Mas a gente conviveu muito bem. Foram anos muito felizes aí que nós ficamos juntos. E depois em São Paulo, numa outra fase da vida, nos reencontramos e moramos juntos de novo. Então... Legal. Nós somos bem unidos. Que bom. Aí do colegial, foi direto pra faculdade? Do 3º colegial, eu passei na PUC de Campinas, em Direito, com 17 anos. E aí fui morar em Campinas. Me mudei para Campinas aos 17, onde iniciei a faculdade de Direito. Era já isso que você queria para sua vida? Trabalhar com direito? Sempre foi o sonho da minha vida. Todos os testes que eu fazia, assim, sempre tinha a mesma resposta: direito. Direito. Mas pegou referência de alguém ou não? Não, na minha família ninguém era da área jurídica, meus parentes também não, mas eu acho que eu tenho realmente o perfil, né? As pessoas acham que elas têm o perfil do trabalho delas. Eu tenho esse perfil de leitura, perfil de comunicação, dessa questão da oralidade, de defender também, que a gente fala assim, meu filho fala muito isso, mãe, acho que você é advogada, porque eu defendo tanto todo mundo na sala. É mesmo? Eu falei pra ele, quem sabe você sai um grande defensor, né? Porque tem a parte acusatória também, né? Exatamente. E na época da faculdade, como foi a faculdade? A minha faculdade foi maravilhosa. Foram 4 anos, né? Foram 5 anos. 5 anos de direito. Teve um tempo que foram 4 anos, né? Ou não? Ou sempre foi 5? Não sei te dizer se teve tempo que foi 4. Eu cursei 5. As minhas melhores amigas, minhas madrinhas, moraram comigo. Nós vivemos juntas aí todo esse tempo. Estamos juntas aí depois de 2001 para cá, já são quase 25 anos de amizade. Caramba. Que continuam, cada um com seus filhos, sua família. E a gente continua aí, umas um pouquinho mais perto, outras um pouquinho mais longe, mas sempre unidas. Foi muito importante para nós. Como foi a sua primeira audiência? Nossa, perna trêmula, né? Você defendeu ou acusou? Perna trêmula. A minha primeira audiência, pasmem, senhores, minha primeira audiência que eu fiz foi trabalhista. E eu tava pelo empregado, eu tava pelo reclamante. Então eu tava numa posição em vantagem ali na situação, porque realmente havia direitos que não foram quitados em favor dele. Mas as pernas tremiam, se dirigia a Vossa Excelência, a gente dá aquela errada, dá aquela balbuciada, assim, falar, meu Deus, eu queria constar nos autos, faço constar ou não. Dá sempre medo, né? Até hoje, quando eu subo no púlpito ou quando faço sustentação oral, eu não vou te dizer que esse friozinho não sai da barriga, não. Nunca vai sair. Não que nem aqui no podcast, nunca vai sair. As entrevistas que eu faço com os artistas nos shows, nos eventos, nunca sai. Às vezes eu fico, peraí, deixa eu tomar uma água, calma aí, relaxa. Pense em outra coisa, esvazia a cabeça e vambora. Respira fundo e vamos lá, né? Qual foi o maior desafio? Já tem quantos anos advogando? E eu já estou advogando há 20 anos. Há 20 anos. Dentro desses 20 anos, qual foi o maior desafio? Na verdade, só fazendo uma ressalva. Eu tenho 20 anos de
de advocacia, mas por 6 anos eu fiquei parada, eu fiquei como consultora jurídica da Força Aérea Brasileira. E lá eu não pude exercer a advocacia. Eu fico como analista jurídica, né? Ah, então se formou em Direito. Eu trabalhei por muitos anos na advocacia. Você trabalhou. E depois ingressei no processo seletivo para ser militar da Força Aérea Brasileira, como consultora jurídica. É concurso próprio? Não é um concurso, é um processo de seleção. Que a gente faz por reengajamento, por prazo determinado para funções específicas. Ficaria como oficial lá, vamos dizer? Entrei como oficial. Entrou como oficial, né? Entra aspirante e vai a Isso. primeiro-tenente. Legal. E- 8 anos. O prazo é de 8, mas eu saí com 6 porque eu já tinha recebido uma proposta de trabalho, não podia ali Bacana. acumular atividade. Eu me desliguei com 6 anos da Força Aérea. Então, nesse período, eu não exercia a advocacia, porque há aí Tem a norma, né? Como você está pelo Estado, você Não não pode fazer por fora. excluir essa possibilidade. E como foi essa passagem aí pela Força Aérea? A Foi em São Paulo mesmo, no QG, ou foi aqui? Eu servi em São Paulo, no antigo Serviço Regional de Proteção ao Voo, hoje atual CRCEA São Paulo, que pertence ao Departamento de Controle de Espaço Aéreo, DCEA. Caramba, legal. E eu tive uma sorte, eu acho que assim, incrível. Porque eu vi não só o direito militar, como o direito aeronáutico, porque eu fiquei no controle de tráfego aéreo também. Verdade. Eu trabalhei dentro do aeroporto de Congonhas. Então eu consegui ver Caramba. 2 universos totalmente distintos e ao mesmo tempo trabalhando juntos. Então, para mim, foi uma oportunidade única. Eu falo que o azul corre no meu sangue não é vermelho, meu sangue é azul. Essa farda não vai sair da gente nunca, né? Verdade. Você tira ela do corpo, mas o coração continua lá. Para quem não sabe, como que foi esse processo seletivo? Eles abrem editais, as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica abrem editais de acordo com a necessidade que eles precisam para determinadas funções e cargos. Por exemplo, veterinário, médico, dentista, farmacêutico, jornalista, arquivologista, bibliotecário, jurídico. Depende da unidade, depende da função, depende da localidade. Tem localidade que nunca nem abriu vaga, tem localidade que sempre abre vaga. Sim. E aí, dependendo da função, é feito um edital em que eles abrem um processo seletivo e vão ali fazendo um checklist para você ir somando pontos e vendo se você se enquadra para o exercício daquela atividade e para você incorporar a carreira militar. Então, você entra incorporado à força. Aí quando você passa pelo processo seletivo, tem algum TAF, tem alguma coisa ou não? Você já entra já no... Não, a gente faz o TAF também. Eu tô perguntando para o pessoal achar que é moleza, né? Só vai lá fazer o processo seletivo, eu vou entrar como oficial e mandando em todo mundo. Você não sai chefe assim não, gente. Não funciona assim não. É muita flexão, é muita abdominal. Tem que fazer. Pode correr 12 minutos aí, render bem. Olha, Senão não passa. tem que dar uma ralada. A inspeção de saúde também perfeita. A inspeção de saúde é muito importante também, que ela é realizada e bem detalhada, né? Sim. Às vezes até algumas pessoas, alguns colegas que entraram conosco aí no processo seletivo ficaram pela inspeção de saúde, não conseguiram, outros não conseguiram na parte física. Mas são 3 etapas. Desde a seleção do seu currículo, das suas condições, do seu histórico laboral, né? A parte física e a parte de saúde, para que a gente incorpore. Entendi. Aí você resolveu sair, antecipar sua saída, né? Saiu com 6 anos e foi trabalhar. E voltei para advocacia. E voltou para advocacia. Voltei para advocacia e para docência, né? Porque eu já dava aulas, né? Sim. E aí eu entrei para docência, que até hoje eu sou professora. Nem aula você podia dar quando você estava na força. Eu podia sem remuneração. E dentro da força, para dentro da força ou fora da força sem remuneração. Porque a Constituição permite a acumulação da atividade de saúde, por exemplo, os médicos podem acumular, né? E educação. Só que dentro das Forças Armadas a gente não pode acumular a educação com a atividade militar, porque militar é militar 24 horas, né? Sim. Então, por mais que meu horário não... Muitas pessoas não sabem, né? Tem gente que acha que é só fardado, né? Não, então, é militar 24 horas, independente disso, independente de eu estar fardado ou não, de eu estar a postos, de eu estar na função. Então, eu não poderia ali estar acumulando outra função, outra Porque atividade. muitas pessoas falam assim, você não está de serviço. Mas você não está de serviço. Acha que só estando de serviço é militar, né? Eita. Quando você recebe alguma ordem, alguma coisa,
E pensa que quem é da ativa é só quem tá no serviço, né? Não, ativa é quem é incorporado. Então, gente, a primeira coisa para se aprender em direito militar é que o militar da ativa é aquele militar que está incorporado. Se ele está em serviço ou não é outra coisa. Exatamente. É outro passo que a gente passa a analisar, até para determinar o crime ou alguma condição. Mas estar incorporado é a primeira coisa para ser da ativa. Para quem não conhece, então a senhora se especializou no direito militar. Sim. Mas antes da Força Aérea ou na Força Aérea que deu vou engajar nesse direito militar? Quando eu entrei na Força Aérea, eu descobri o direito militar. Eu nunca tinha visto direito militar. Não existe direito militar na maioria. Da faculdade. Na maioria, mais de 95% das faculdades do Brasil não tem essa grade. Só criminal, de direito né? militar. Então, assim, foi um mundo totalmente desconhecido para mim. E quando eu entrei chefe de seção de investigação e justiça. Eita. E já assessoria de jurídica de comando. Então, a primeira coisa que eu fiz foi correr atrás, né? Porque você tem que pegar. Já entrou julgando. Você tem que pra pegar. Julgar. E aí você entra no serviço também, e quando você vai para o serviço acontece lá o flagrante, acontecem as situações, você tem que estar preparada. E a equipe toda conta que você passe também esse preparo e essa instrução. Então, ali eu fiz a especialização em Direito Militar, ali eu fiz a especialização também em Polícia Judiciária Militar, a minha especialização em Polícia Judiciária Militar é pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu fiz na Corregedoria, à época, e depois eu fiz Direito Público também, porque eu trabalhei também com licitações e contratos dentro do Comando Geral de Apoio da Força. Então, ali surgiram 3 vertentes de trabalho e 3 possibilidades em que eu me pautei e resolvi fincar ali os meus pés e não só ali dentro, mas fora dali eu queria estar. Qual a diferença, para quem não sabe, de direito militar para direito comum? O direito militar é um direito extremamente próprio, extremamente peculiar. É um direito previsto em uma norma própria e específica. Embora previsto na Constituição Federal, ele é um direito que se pauta nos pilares da hierarquia e da disciplina, diferente do direito geral, direito comum, de uma forma geral. Mas o direito militar ele pode ser penal, processual penal, pode ser disciplinar, pode ser administrativo, pode ser previdenciário. Ele tem eixos de atuação, mas voltado a quê? À proteção dos militares, sejam eles de forças auxiliares, que são polícias militares e bombeiros militares, ou militares da União, Marinha, Exército e Aeronáutica. Então a gente tem dentro do direito militar 2 justiças atuantes, a Justiça Militar da União e a Justiça Militar dos Estados. Lembrando que, para quem não conhece, queira se interessar ou for estudar um pouquinho mais sobre o tema, só existem 3 tribunais de justiça militar em todo o Brasil. Caramba! Em toda a federação, a gente só tem TJM em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E nos outros estados? O Tribunal de Justiça normal, que atua como segunda instância para eles. Não é especialista? Não é. Então, aí você já vê a diferença nas decisões, né? Quando um tribunal especializado julga, a gente tem um tipo de decisão e num caso praticamente idêntico, num tribunal de justiça comum, a gente tem uma outra decisão. Isso cria algumas diferenças aí e traz alguns reflexos para nós práticos na advocacia também. Sim, a senhora acha que o direito militar, como posso falar, ele protege mais a instituição do que o militar? Não. O direito militar, a primeira coisa que sempre perguntam pra gente nas aulas, e quando eu começo a dar aula de pós-graduação eu falo, o direito militar não é corporativista. Ele não é corporativista. Eu posso dar esse exemplo e posso trazer estatísticas até nesse sentido. Por exemplo, quando vai para júri, uma MDIP, uma morte decorrente de intervenção policial, em que o policial, no ato ali, no exercício da função, acabou matando um civil. Ele foi levado a júri. Normalmente, o que acontece? O júri, por vezes, no exercício da função, levado às condições que aquele policial estava, por favor, em determinados cenários, busca a absolvição daquele policial. Sim. Nos cenários legítimos, né? Legítimos, legais e falando de uma forma geral. Na justiça militar, na justiça militar da União, por exemplo, o crime doloso contra a vida de civil é julgado no âmbito da JMU. E aí a gente tem a maioria condenação, a gente não tem absolvição. Então esse corporativismo não é uma verdade, é uma mística do direito militar. Porque muitas pessoas falam, né? Tem que ser tratado igual, tem que ser tratado igual. Mas
Mas tem essa, como posso falar, essa peculiaridade, né? Tem que saber resguardar, que nem a senhora falou, o Estado de São Paulo, ele tem a justiça militar. Tem que ter, porque na justiça militar ele entende como que é o processo, ele entende como que é o funcionamento da situação, né? É diferente do juiz comum, né? A gente tem por ter um tribunal de justiça próprio, a gente tem uma lei orgânica, né, da justiça militar que já regula essa estrutura própria. Então, só para quem está nos ouvindo ter noção de como funciona, o julgamento não é por um único juiz togado, aquele juiz concursado. O julgamento é pelo juiz togado, concursado, mais 4 juízes militares, todos com o mesmo peso, com o mesmo voto. E quem são esses juízes militares? São militares convocados, mais antigos do que aquele que está sendo investigado, que está sendo ali acusado, mas que vão votar com o mesmo peso naquela situação. E aí a gente tem o escabinato. Isso não existe na justiça comum. O mais próximo disso que nós teríamos seria o tribunal do júri, mas aí são todos leigos. O juiz togado, ele só lê o veredito do júri. E ali não, o juiz togado julga, mais 4 juízes militares seguem acompanhando e também processando e julgando. E aí a gente tem uma estrutura totalmente distinta, tanto em âmbito dos estados quanto no âmbito da União. Então esse escabinato é uma peculiaridade muito própria. E isso também interfere na forma de condenação, porque quem melhor para saber se deve ou não se condenar diante de um crime militar, por exemplo, do que um militar que conhece a caserna, que atua na função, que é chefe de alguma atividade, que conhece o exercício da atividade, da operação, do risco da operação. Ele conhece bem mais detalhes do que um juiz comum. Então, por isso, essa necessidade de adequação que o direito militar fez. Entendi. A senhora acha que quando um militar, né, ou um policial, ele vai ser julgado no tribunal de júri, ele é muito injustiçado na maioria das causas ou não? Não, pela minha experiência e pelas estatísticas, por vezes ele tem mais chance de absolvição do júri do que na justiça militar. A justiça militar ela é mais árdua, ela é mais pesada. Ele tem uma condenação, uma exclusão, um licenciamento muito mais rápido na justiça militar do que no júri, por exemplo. Mas só vai para júri crime doloso contra a vida civil, né, nesse caso. Sim. Então é uma peculiaridade também distinta aí que a gente tem que observar. E São Paulo tem uma outra situação também que é bem diferenciada, porque São Paulo tem o bombeiro militar também atrelado à polícia militar. É o único estado da federação que o bombeiro ainda está junto com a polícia. Então, quando a gente fala em forças auxiliares, a gente fala em policiais militares e bombeiros militares. Enquanto nos outros estados houve já essa segregação. São Paulo não. Entendi. A senhora entrou numa área que é direito militar, né? E geralmente o militarismo ele é coberto por uma rede masculina, né? Como é a senhora lidar com isso aí? A senhora chegar nesse ambiente militar que o pessoal é mais rígido e para poder atuar nisso? No direito militar, porque foi desafiador, né? No início. É desafiador ainda. Mesmo... Só chegar com esse jeitinho e tal, virar o pessoal tudo bravo, tudo... Como foi aí entrar nesse mundo? Então, é sempre um desafio. Mesmo na advocacia militarista agora, é um desafio também, porque somos poucas as advogadas nesse nicho. Predominantemente são homens também que advogam nessa área. Exatamente. Então, quando eu fui militar, e a gente não deixa nunca de ser, né? Militar. Nunca. Mas quando estava ali na ativa, vou dizer mais especificamente, eu enfrentei desafios assim que eu considero os mais difíceis da minha vida. Os mais difíceis, porque o ambiente é predominantemente masculino, a instituição é extremamente conservadora, seja ela qual for, e a cultura é totalmente diferenciada, pautada na hierarquia e na disciplina. Então, lógico que respeito a gente tem em todas as áreas, Sim. Especializações a gente tem em todas as áreas, mas ali você precisa de muito mais do que isso. Você precisa de um estatuto regulamentando todo o seu funcionamento. Você precisa do estatuto para a continência, para a sua farda, para a sua postura, para tudo. Para manter um pouco a rédea também, né? Sim. Senão vira bagunça. Para as rédeas, com certeza, para as rédeas. Até o cumprimentar ou não cumprimentar, quando eu devo cumprimentar ou não posso cumprimentar, a quem eu me refiro, se eu me refiro, quando cabe o sim senhor e o não senhor. Não é assim que você chega falando, não se chega falando. Mas o militarismo, ele trouxe isso para minha vida. Eu acho que eu sempre fui muito disciplinada.
Então, para mim, essa parte não foi difícil, essa parte foi fácil. Mas me ver nesse ambiente tão masculino não é fácil. Porque eles veem a gente, na maioria das vezes, como pessoas mais sensíveis. Isso. Com mais dificuldade de enfrentar, que vão ter a operação ali ou o serviço com vai ser mais difícil para ela. Eu não sei se ela aguenta. Se der BO no serviço dela, será que ela segura? Pô, segura sim, segura muito. Não só eu, como muitas outras aí, mulheres, policiais, militares das Forças Armadas. Tem aí diversas operações, diversas GLOs e outras que estão aí no serviço, só na operação, que fazem muito. E aí existe esse critério da equidade, né? Sim. Que a gente fala tanto. Nós somos tratados iguais, temos a mesma farda, temos o mesmo posto ou a mesma graduação, mas pesa ser homem frente a uma mulher, pesa. Pesa sim. Sim. Então você tem todo momento, você tem que ter uma postura de liderança, uma postura de gestão e principalmente uma postura de resiliência. Se você não for resiliente, você não segura. Vai para outro ramo. Quais são os maiores casos que você pega no direito militar? Olha, eu gosto da área penal militar, né? Eu gosto do penal militar e do processo penal militar. Então, eu atuo principalmente em inquérito penal militar, em sindicâncias e processos administrativos, que são âmbitos ainda extrajudiciais, né? Que deverão depois ou poderão vir a ser processos penais, mas não necessariamente. E normalmente o que a gente pega, caso de droga, é muito comum. Infelizmente é muito comum. Crimes... Porque é ser humano, né? Então o ser humano às vezes não consegue se controlar, tem muitos problemas. Tá cheio de problemas, ainda sai pra tentar resolver o problema dos outros. 12 horas, no mínimo 12 horas. Então, por isso que a saúde mental é muito importante, né? A gente passou agora pelo Setembro Amarelo, né? Que foi a saúde mental, e a gente trabalha muito a saúde mental dos militares, né? Quantos suicídios e mutilações há? Qual é o peso de descarregar uma arma, de se defender? Isso traz um peso para uma vida toda, traz um peso para uma família, não só para aquele militar. Então, se errar. Então... Tem tudo isso, né? São segundos, né? São segundos. Segundos por disparo. Segundos, né? Então, é muito rápido essa questão de decisão. Então, lesão corporal acontece bastante. Infelizmente, roubo, furto e esse tipo de crime também. E crimes de potencial ofensivo como morte também, né? Os homicídios, infelizmente, também acontecem. Sim. Como posso falar? O militar, muitas vezes, ele passa por umas situações únicas deles, né? Cada situação é uma situação. Quais são os direitos mais desconhecidos ou negligenciados que a senhora acha, assim? Pelo próprio militar? Por eles. Então, o militar, ele... É que nem a gente estava conversando ali, né? Só procura... É verdade. O militar, ele é uma pessoa que, por vezes, ele sabe dos deveres, mas ele não conhece dos seus direitos. Ele sabe do seu dever por quê? Até pela força, né? Pela questão de ser cumprida, pelo rigor que existe no cumprimento da atividade, da função, do exercício, do cargo, da missão. Então, ele é muito certo quanto ao seu dever, mas quanto ao seu direito, por vezes, ele desconhece. Ele desconhece, às vezes, um adicional que ele faça jus e ele não sabe. Não sabe. Por tempo de serviço, por habilitação, por pós-graduação. Um exemplo simples. Uma questão, por exemplo, de ser alternado o serviço dele, a função dele ou a atividade dele, por ele ter um filho, por exemplo, autista. Ele pode ser realocado em uma outra função para cuidados desse filho. Por que não? Não está previsto no estatuto aquilo? Não, mas a gente pode judicializar aquela questão e pode trazer aquilo para o comando e apresentar para o comando aquele militar à disposição, mas de uma outra atividade, quando possível. Então, o militar, por vezes, desconhece dos seus direitos. E eu acho que infelizmente, ele se amedronta ali dentro do comando em judicializar algumas situações. Entendi. E pegando esse gancho, quais são as principais injustiças que a senhora vê que o militar enfrenta? Olha, assim, falar em justiça é um pouco pesado, mas como ele desconhece a parte jurídica totalmente, a menos que ele seja, que ele tenha formação jurídica, e a maioria não tem formação jurídica, pelo menos nas Forças Armadas não tem formação jurídica. E quando tem,
ele não conhece o direito militar. E quando o TI não conhece o direito militar? Mas ele é formado em direito, porém não teve direito militar. Não teve, porque não faz parte da grade das universidades. Então, ele encontra muita dificuldade nesse sentido, em vislumbrar quais são os seus direitos, a sua ampla defesa, por exemplo, em como exercer o seu contraditório, ou quando cabe o seu contraditório. Por vezes não cabe. O IPM diz que não tem contraditório, é inquisitorial. Essa professora aqui defende sim, que há contraditório, há contradita, há ampla defesa, mas a maioria da doutrina e da jurisprudência entende que não, que ele é inquisitorial. Mas e numa sindicância, como eu vou me defender se eu não exercer minha ampla defesa? Por exemplo, o provimento 188. O provimento 188 é uma coisa extremamente interessante. O militar que estiver acompanhado de um advogado, e poucos procuram um advogado... Poucos. E se esse advogado for especializado, porque também precisa ser um advogado especializado... Pegar qualquer um aí que chega na porta lá batendo, não vai funcionar. Nessa área que é muito própria e muito específica, a gente tem, por exemplo, o provimento 188 de 2018, que é do Conselho Federal da OAB, que fala que compete ao advogado acompanhar todas as diligências do procedimento e do processo. Então, ele pode acompanhar todos os atos diligenciais que acontecem ali no teor daquele procedimento administrativo. E se ele não estiver acompanhado por um advogado, aquele militar não vai acompanhar o procedimento. Ele não vai saber se a ampla defesa foi realmente realizada, se houve ali alguma questão de anulabilidade ou de nulidade. Então, isso é muito importante. Mas por que isso acontece? Porque não é obrigatória a presença do advogado em procedimentos administrativos, conforme súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Mas aí, senhores, eu vou ser muito clara e muito direta, e não é defendendo o meu nível de atuação, não. É como militar mesmo que fui. Não é obrigatório, mas é necessário sempre estar acompanhado de um advogado. Não se apresente, seja como ofendido, como testemunha, como sindicado, como investigado, como acusado. Não se apresente sem um advogado. Conheça dos seus direitos para saber da postura. Como lidar, né? E como lidar. Porque senão você é conduzido e depois às vezes a gente não consegue reverter. Entendi. Como foi virar presidente do Conselho do Direito Militar da OAB de Santos? Eu sou presidente da comissão, né? Da comissão, né? Da comissão do Direito Militar da OAB de Santos. Como foi isso? Eu fazia parte da seccional em São Paulo, não na presidência, mas eu era inscrita em São Paulo. E quando da minha vinda pro litoral, recebi o convite muito amável aqui da OAB de Santos para já ingressar na comissão de Direito Militar. E hoje sou colaboradora aqui do Guarujá também, sou membro colaboradora do Guarujá. E lá eu fui primeiro vice-presidente, depois eu assumi a presidência. Eu estou no novo triênio aí. É bem desafiador, eu confesso. Se candidatou ou foi indicada? É uma indicação, né, que a gente recebe, uma indicação e uma nomeação, né, da presidência da ordem, né? É aquele pedido que você pode até falar não, né? Mas é voluntário e gratuito, tá, senhores? Não recebe nada pela função. Você trabalha ali com advogados, com estudantes e com militares, no meu caso. Todos eles podem ser colaboradores, sejam eles inscritos em Santos ou não. Sim. Minha comissão, por exemplo, tem 50 membros e nem todos são inscritos em Santos. Temos membros de São Paulo, de Recife, da Bahia. E qual seria a função principal da presidente dessa comissão? Fazer a gestão dos trabalhos e organizar os estudos, os debates e trazer ali as novidades e os leading cases para que a gente sempre discuta e evolua dentro do direito militar. Então, todo mês, por exemplo, a gente faz um webinário. A gente dá oportunidade para um advogado, para um membro, para um militar, para ele trazer um tema. Ou se aquele tema já foi de repercussão do judiciário, a gente traz aquela repercussão e trata daquele tema. Vamos falar sobre cadeia de custódia da prova. Vamos falar sobre drogas ilícitas, abordagem policial, até onde pode ser feito ou não, cadê a fundada suspeita? Então esses temas, essas escolhas dessas temáticas e desses pontos que são observados pela sociedade, a gente traz à tona no direito militar e traz à tona refletindo o direito e o ordenamento jurídico. Por quê? Porque infelizmente a doutrina ainda é pequena no nosso âmbito. Aí nesse estudo que vocês fazem, depois, qual é o próximo passo? Nesse estudo a gente já teve livros, a gente já conseguiu de estudos produzir livros. Se vê que realmente aquelas sentenças ali está sendo meio que distorcida e o correto seria outro caminho, a gente avisa também a ordem que pode se legitimar dentro de um processo, com amicus curiae e pedir a legitimidade processual para agir em alguma situação.
para ser parte através do Conselho Federal, né? Não é através da subseção, mas aí a gente invoca toda essa necessidade de proteção e mostra como pode ser feita essa competência processual e essa participação do advogado, nesse caso que não era dele, mas que passa a ser de interesse da classe advocatícia. Legal. Hoje, a comissão, ela tem algum projeto, alguma iniciativa em andamento? Nossa, que pergunta legal, eu agradeço. Ou já foi? Ou já teve algumas que já foi? Já tivemos vários projetos e eu sou muito feliz e muito grata. Eu realmente adoro o que eu faço. É gratuito, é voluntário, é beneficente, como diz meu pai. Nossa, só faz trabalho beneficente? É, mas é de coração. Eu realmente me identifico com isso. E nós estamos fazendo a cartilha da mulher militar. E aí nós estamos tratando desde a historicidade, quando a mulher militar ingressou na polícia militar, no bombeiro militar, quando ela ingressou nas forças armadas, tratando dos adicionais, da questão do auxílio maternidade, da questão da amamentação, da questão do filho especial, se ela tem direito a uma jornada reduzida, se ela não tem direito a uma jornada reduzida, e até as situações penais de assédio, importunação e outras questões mais que envolvem a mulher militar. É uma cartilha que está sendo produzida de cunho informativo, numa linguagem simples e direta e objetiva para os militares, e para que depois seja objeto de um ciclo de palestras que a gente consiga atingir aí um âmbito nacional, levando a essas mulheres e aos comandos algumas adequações que a gente percebe que devem ser observadas e que se fazem necessárias dentro desse ambiente. Entendi. A senhora também é docente, né? É professora, né? Sou. Qual o nicho que a senhora pega? Direito militar mesmo? Na faculdade? Não, eu dou de pós-graduação. Pós-graduação em Direito Militar. Ah, tá. Não faz o básico, né? Graduação não. Nós não temos graduação em Direito Militar aqui. Nós não temos. Por quê? As faculdades não têm, porque eu acho que não cai na prova da ordem, né? Eu acho que a partir do momento que a ordem falar assim, ó, vai cair na prova da ordem, obrigatoriamente as faculdades colocam ali dentro da sua grade. E por que não coloca? Não colocaria, na sua opinião? Hoje não se conhece o direito militar, ele é um estranho desconhecido. Mas pasmem, senhores, ele é o direito mais antigo do Brasil. Ele é de 1808, com a chegada de Dom João VI. Nós estamos falando do direito mais antigo. E que as pessoas não sabem nem que existe. E que quando vêm, pensam que é um filme americano, que é um tribunal de exceção fazendo um julgamento. E não é, nós estamos previstos na Constituição Federal. A Constituição Federal traz lá. Então essa é uma grande dificuldade que a gente tem. E por que a senhora acha que foi esquecido? Deixaram de canto esse direito e só colocaram o direito comum, o direito... Eu acho que primeiro, tanto pela... Até porque no estado de São Paulo são mais de 100 mil homens, né? Isso. Homens e mulheres, né? Homens e mulheres. É. Então, mas é muito desconhecido. Só da ativa, acho que chega a quase 90 mil. Fora os da reserva, então passa de 100 mil fácil. O estado de São Paulo tem aí o maior contingente, né? Isso só militar, fora policial civil, fora aeronáutica, fora as Forças Armadas, em si. Mas o desconhecimento é o principal fator, desconhece-se o direito militar. Existe ainda um preconceito em relação ao direito militar, né? Existe um resquício do direito militar vinculado ali à ditadura, e eu nem gosto de falar muito desse assunto, mas infelizmente a gente tem que trazer para as pessoas que houve uma evolução muito grande do direito. Não sabe realmente o que é a história, só escutou dizer de fulano, ciclano e eu não nego a ditadura, por favor. Antes que alguém diga que isso é uma negativa, não nego, mas houve uma evolução legislativa muito grande no ordenamento jurídico por um todo. Da mesma forma aconteceu com o direito militar. Mas pasme, o nosso Código Penal Militar, por exemplo, o Código Penal Militar, ele é Decreto-Lei 1001 de 69. Olha só. Da ditadura. Mas que foi alterado em 2017 e mudou a competência material processual de tudo. Quer dizer, todo crime hoje pode ser um crime militar se couber no artigo 9º do CPM. E a pessoa nem sabe que ela está diante de um crime militar. Às vezes nem o próprio juiz sabe se ele é competente ou não para julgar aquela situação. Porque um juiz comum, ele tem o direito militar também? Ele também não tem o direito militar. Mas aí, o que se faz? A senhora como advogada? Eu fomento a informação, eu venho nas redes, eu agradeço esse espaço. Mas quando a senhora está num cenário que a senhora vê que o juiz, ele não entende muito de direito militar. Aí a gente, vamos falar assim, bem didaticamente... Passa o carro em cima.
Não, pelo contrário. Eu posso falar, a senhora não. Não, pelo Eu contrário. posso falar, a senhora não. Nós vamos fazer de uma maneira bem didática e bem direta, mostrando para o judiciário, para que ele entenda um pouquinho até do nosso linguajar, né? Porque até o direito militar tem um linguajar próprio. Tem. Eu falei aqui caserna. Quantos sabem o que é caserna? É um quartel, é uma aeronave, é uma embarcação, é um ambiente militar, castrense, vida castrense. Quem sabe o que é vida castrense? E quem me segue como professora, quem me acompanha, fala assim, hoje tem bizu da Profalana. Bizu é aquela dica. Tem o bisural. Profalana? Porque os meus alunos me chamam de Profalana, então aí ficou. Tem bizu da Profalana hoje, então. Então tem aquele bisural. Então a gente tem esse linguajar também que é diferenciado. Então eu acho que esse desconhecimento mesmo e o fato de não estar na prova da OAB faz com que a gente não consiga fomentar ainda mais esse direito. Infelizmente. Mas eu trabalho muito para que as faculdades se conscientizem. Por quê? Porque é um nicho mercadológico, né? Sim. Além de você saber que esse direito existe, ele é um nicho de mercado. Como você mesmo falou, se a gente pensar que em São Paulo nós temos pelo menos 90 mil homens e mulheres, imaginem quantos procedimentos administrativos existem em São Paulo. Então tem vaga para advogado atuar. Puxando esse gancho, quais são os principais erros dos estudantes? Tirando não estudar direito militar. Um estudante, olha, eu vou falar, é difícil porque os meus alunos são de direito militar, né? Mas eu já dei aula de direito público também, sou formada em direito público. Mas a maior dificuldade do aluno é ele achar que ele já conhece tudo, né? Ele achar que ele entende o mundo militar. Ele achar que ele entende. E como professora ou como alguém que já foi da caserna, eu vos digo, eu só vi um pouquinho. Eu tenho certeza que existe muito mais. E se eu vi um pouquinho, imagina aquele que está só me ouvindo, o quanto ele tem para ver e conhecer desse ambiente, né? Então, não se fechar nessa casinha. Abrir a oportunidade do conteúdo, da informação e do fomento desse trabalho ser levado adiante. Eu falo que a nossa voz ecoe, né? Sim. Deixa ecoar o direito militar. E aí, passa a ser uma decisão da pessoa, seguir ou não esse nicho de mercado. A senhora acha que a OAB ela deveria atuar mais, como posso falar, nessa intermediação entre as faculdades, para não é exigir, mas para solicitar colocar um direito militar nas faculdades, na graduação, ou realmente deixar para a parte de pós, porque realmente seria melhor na pós? Não, eu sou super a favor que ela entre na graduação, que seja dentro da formação jurídica mesmo, nem que seja um curso, um período menor, né, um curso de extensão que seja dentro da graduação, não precisa ser tantos anos igual a gente tem de constitucional, de civil, de penal. A OAB faz esse trabalho junto às universidades. Eu falo pela minha subseção aqui em Santos, nós vamos às universidades, a gente fala na semana jurídica, a gente tenta atingir os alunos que estão conosco na comissão vieram de semanas jurídicas, vieram de congressos que eu participei, em que eu pude trazê-los para vir compor conosco a comissão. Então é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. Mas aí a universidade tem que ver os interesses dela em adequar também essa grade aí. Sim, a senhora falou que o direito militar é um dos mais antigos. A senhora acredita que o direito penal militar está ultrapassado? Precisa de uma reforma, uma atualização, ou está sendo já atualizado? Todo ordenamento jurídico sempre precisa de atualização. Todo ordenamento jurídico, porque é muito dinâmico, tudo é muito dinâmico nas nossas vidas. O direito é dinâmico, né? A sociedade é dinâmica, o direito é dinâmico, o fato e a norma, esse enquadramento também exige um dinamismo muito grande, mas o direito penal militar, ele começou em 69, como eu falei, com o Decreto-Lei 1001 de 69, e o processo penal militar com o Decreto-Lei 1002 de 69. Mas em 2017, nós tivemos uma revolução no direito militar. Mas uma revolução mesmo. Quem 2017? sabia? 2017, com a Lei 13.491 de 2017. Quem aprendeu direito militar até 2016 teve que se refazer e se reinventar com a norma de 2017. Mudou muito? Ampliou a competência material e processual totalmente. Hoje, qualquer crime de legislação extravagante, qualquer crime comum, pode ser um crime militar, desde que haja o enquadramento dentro do artigo 9º. Então, eu posso ter crime de licitação militar? Posso. Crime ambiental militar? Posso. Crime de incitação ao suicídio militar? Posso. Lei Maria da Penha em âmbito militar? Tenho. Feminicídio em âmbito militar? Tenho. Tortura? Sim.
desde que haja subsunção expressa. E são os 4 vetores que eu sempre falo: fato típico, antijurídico, culpável e subsunção expressa ao artigo 9º do CPM. A lei de 2017 revolucionou o direito militar. E quem não acompanhou Ficou para trás. está fora do que é o direito militar. A senhora acha que teve mais algum erro ou não? Nessa atualização? Não, Precisaria atualizar mais ou não? Ou já deu um avanço já relevante? Não, esse avanço foi muito importante, muito significativo. Eu acho que agora a gente tem que, tendo mais decisões, acompanhando as decisões e adequando as decisões às necessidades sociais, culturais, castrenses e tudo mais que envolve, né? Porque tem todo um aspecto cultural também, social por trás do direito militar. Se essas decisões acompanharem e não se prenderem só ao termo da lei, mas fizerem uma interpretação, talvez uma abordagem mais ampla, mas dentro da legalidade, sempre dentro da legalidade, mas de uma forma ampla, a gente consegue ver o direito sendo bem aplicado. Se nós ficarmos muito adstrito ao termo da lei, fica muito fechadinho e aí abre sempre uma possibilidade de, precisa de uma nova lei, precisa de uma nova lei. Será que precisa? Aquela não resolveria se eu interpretasse de uma outra forma? E a gente foi percebido isso, por exemplo, com a questão das mulheres, né? Sim. O feminicídio, a importunação sexual, o estupro de vulnerável, o assédio moral, o assédio sexual. Agora o assédio que pode vir a ser crime, o assédio não era crime, agora o assédio pode vir a ser crime. Então existe essa necessidade, é uma necessidade social que se faz. E no direito militar não é diferente, ele acompanha. A senhora já presenciou alguma injustiça dentro da justiça militar? Dentro da justiça militar, de decisões? Isso. A senhora falou assim, caramba, poderia ter tomado outra decisão. Eu já presenciei algumas decisões que eu acho que elas poderiam ter sido mais leves. Pode acho citar que a pena poderia ter sido outra. Pode citar mais ou menos a causa, sem citar o acusado ou a situação? Não, de diversas ocasiões eu acho que não precisaria por vezes excluir ou expulsar aquele policial. Ele poderia ser realocado, ele poderia cumprir a punição dele e voltar sem que ele passasse pela exclusão ou pelo licenciamento ou pela expulsão, né? Então isso ocorre muito e muito rápido para o policial militar, principalmente no estado de São Paulo. Então essa pena ela é bem árdua. Então talvez, a depender do caso, é claro, e de acordo com todas as condições, as penas pudessem, em algumas situações, terem sido mais leves e ter realocado aquele profissional para que ele não perdesse a condição de militar, que ele não fosse expulso, né, retirado da fileira da corporação. Sim. Porque isso é uma tristeza muito grande, né? Sim. Se a senhora tivesse o poder já tem, né? Porque é a presidente, né? de mudar uma lei, uma regra do direito militar, qual a senhora mudaria? Eu colocaria o contraditório no inquérito policial militar como regra. Eu não entendo que o inquérito policial militar é inquisitorial. Eu entendo que tem um contraditório, sim, e eu não tenho só acesso à ampla defesa, mas eu tenho direito a uma contradita, a uma resposta efetiva ao que vem apresentado dentro daquele fato que é imputado naquela portaria de inquérito. Então eu acho que a contradita ela é muito importante. Então todo procedimento administrativo tem que ter, sim, um contraditório. Isso eu acho importante, independente do direito militar, como toda forma de defesa, para o exercício de forma de defesa. Eu faria isso. Entendi. O que motiva a senhora todos os dias a se levantar e falar assim, mais um dia de direito militar? Olha, esse podcast está sendo mais difícil do que eu imaginei. É momento de emoção, eu não sei, mas eu vou ser o mais sincera que eu posso. Eu realmente me apaixonei pelo direito militar. Eu não vim do direito militar, eu vim do direito tributário. Eu entrei no direito militar, eu fui tributarista por anos. Eu, quando entrei na Força Aérea, me tornei assessora jurídica, descobri o direito militar e não voltei mais para o tributário. E não consigo me ver fora de outro ambiente que não seja esse. Já que eu não estou usando a farda, eu atuo do lado de cá na proteção do militar. E o que me motiva é colocar mais mulheres trabalhando
em âmbito militar e trabalhando como advogadas militares, porque infelizmente nós somos poucas e nós temos que vencer essas barreiras e esse preconceito. Esse preconceito não pode mais existir em pleno século XXI, isso é descabido. Então esse é também um dos motivos que eu sou bem resiliente. E isso não é uma bandeira de feminismo, Não. é uma bandeira de equidade, Sim. de possibilidades e de oportunidades para todos, homens e mulheres. Então, eu acho que isso me motiva. Na comissão, você tem quantas advogadas junto? São todas mulheres? Não, nós somos um misto. Agora eu não sei dizer se meio a meio, mas nós temos muitas mulheres, porque nós temos mulheres militares também, nós temos estudantes de direito que estão conosco e advogadas. Mas eu acho que ainda a maioria é formada por homens. Teve algum caso marcante na sua vida, nesse período? Desde quando começou a advogar até agora? E eu já tive... Que lembra, fala assim, caramba, lembra até hoje? Eu tive não posso falar muito a esse respeito, mas eu tive um caso que eu acompanhei, o inquérito policial militar, e aquele inquérito foi distribuído à Justiça Militar, o Ministério Público Militar, que era âmbito federal, optou pela denúncia, fez a denúncia, correu o processo penal e, para mim, aquilo tinha sido um erro que poderia ter sido evitado administrativamente, não precisaria ter chegado àquele ponto, e a gente teve ali a expulsão daquele militar, e aí você pensa na expulsão, na perda da remuneração, na perda da função e tudo mais, e o quanto aquilo atingiu não só ele, a família dele, mas aos problemas psíquicos, porque esse militar eu acompanhei, ele se automutilou. Então, às vezes a gente pode evitar muitas coisas quando a gente começa diferente. O militarismo tem regras. É porque às vezes não é punir, não é só punir, né? Você saber o que ele está passando. Porque às vezes ele tá, que nem eu falei, o militar ele é um ser humano, né? E às vezes ele está passando por uma situação que ele não está sabendo lidar, só que ele quer chamar atenção, como qualquer outra pessoa às vezes. Às vezes ele quer chamar atenção fazendo coisa errada, chamar atenção, ou auto se mutilando para chamar atenção. Pedindo ajuda, né? Pedindo ajuda. Às vezes é uma maneira dele pedir ajuda inconscientemente. Ele não quer falar o preço de ajuda, mas inconscientemente fazendo essas coisas, errando, é que tem que ter um tato. Uma pessoa, o líder, que é o superior, seja o mais antigo, né? Eu vou falar mais antigo, porque não é só superior, né? Não é só oficial, mas tem o mais antigo que às vezes está com ele ali, até mesmo mais recruta. Vê o mais antigo meio que perdendo a linha, procurar ajudar, né? Então é ser humano. Então, e o fardo é pesado. É pesado. O fardo é pesado. Porque todo mundo aponta, né? É fácil, né? Mas naquele segundo, só cabe a um decidir, né? Todo mundo aponta. Mas esse peso é muito grande, né? A sociedade aponta isso. Então a gente vê, olha, você viu aquele caso do policial que matou? Poxa, vamos olhar aquele caso. Você leu aquele caso? Você conhece daqueles fatos? Você esteve ali? Você acompanhou aquelas diligências? Ou será que aquele fato midiático que foi lançado só com aquela manchete? Exatamente. Às vezes e o militar precisa sim de punição, a gente precisa manter o respeito, tem que manter a hierarquia, tem que manter a disciplina, tem que sim dar o exemplo, é claro, mas a ideia não é punir, a ideia é manter os pilares básicos do militarismo e manter a legalidade sempre. Então, porque assim, a mídia ela coloca o criminoso como suspeito e o militar ela já acusa, né? Ó, o militar que fez isso. Né? Então é complicado. Na sua profissão, qual seria o futuro da advocacia do militar? O futuro da advocacia militar é expandir o direito militar para as universidades, para que isso se torne um nicho mercadológico ainda maior e que as pessoas consigam conhecer e aproveitar essa oportunidade. E eu falo isso porque tem muitas chances de se aproveitar essas oportunidades e de se aprofundar nesse nicho. Porque diferente de, por exemplo, criminal. O criminalista ele faz um roubo, um furto, um homicídio, mas ele não faz um crime militar. Ele não conhece da lei orgânica da justiça militar. Ele não sabe o que é um crime militar. Até o próprio código não traz o conceito de crime militar. Como isso, né? Então essa é uma grande dificuldade, essa é uma grande barreira que ainda nós não conseguimos vencer.
A senhora acha que a sociedade civil poderia valorizar e apoiar melhor os profissionais militares? Eu tenho certeza que esse é um trabalho conjunto. E na minha comissão, a minha gestão, eu falo, a minha gestão tem um nome, né? Eu até brinco. É a gestão de todos para todos. Porque é uma gestão de integração. A advocacia não vai trabalhar sozinha se a advocacia não partir para dentro dos quartéis, das companhias, dos batalhões, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, se não conhecer da estrutura, se não se apresentar institucionalmente, se não mostrar o que nós precisamos ver deles, o que nós temos de dificuldade em relação a eles, e eles apresentarem para a gente o que eles veem de dificuldade na advocacia. Porque o advogado muitas vezes chega despreparado também no quartel. Ele não é um especialista na área. E por vezes aquilo acaba sendo banalizado. Então, essa integração, essa interação é precípua para que o trabalho seja bem exercido. Então, essa gestão, ela é de todos. E a sociedade tem que participar efetivamente. Tá. Na sua opinião, quem tem mais poder dentro do processo militar? A lei ou a hierarquia? Porque, às vezes, né, a hierarquia ela é pesada, né? A hierarquia ela é pesada, pesa, né? A hierarquia é pesada, só quem sabe que é antiguidade, antiguidade é posto, vamos aqui, vamos ser bem claros, antiguidade é posto, e quem não sabe dá uma olhadinha aí, vai aprender, pega aí os nossos vídeos, nossas aulas, mas a lei vem sempre em primeiro lugar, né? A legalidade, ela deve prevalecer, assim como outros princípios, a imparcialidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, em conjunto. Além disso, o direito consuetudinário, né, os costumes que a gente tem, porque no direito militar a gente tem muito costume, e o costume ele é levado em consideração no pesar da decisão. Então tem que se conhecer do direito consuetudinário também, o que muitas vezes não acontece no direito civil, no direito de família e outros nichos de trabalho. Entendi. Pelo seu conhecimento, o Brasil, né, ainda está engatinhando, vamos dizer aí, né, no direito militar. Verdade. Fora do Brasil, como que é? Você tem algum conhecimento, algum estudo sobre isso? Já teve algum estudo sobre isso? Algum país fora, referência, que já está avançado já nesse direito militar ou não? Olha, os países, eles tratam o direito militar de maneiras distintas, né? E a estrutura, a nossa Porque se fala muito dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ele protege muito os militares, os profissionais de segurança pública. Mas os Estados Unidos, ele tem uma situação que é patriotismo, né? Também. O americano, ele é patriota. O americano sabe que quem investe uma farda defende uma nação. O brasileiro, por vezes, não vê quem defende a nação. E aí é uma questão de valor. E até de valores morais. Morais, éticos, culturais, educacionais. E nesse perfil, o americano, ele tem muito isso. Ele é muito intrínseco nele, né? E o brasileiro, por vezes, não tem. Mas eu não conheço da estrutura jurídica americana para poder pontuar. Mas eu sei que tem países muito abaixo da gente que vêm no Brasil estudar a nossa legislação. Angola, por exemplo, estuda a legislação brasileira. Olha só. Existe o direito militar comparado, e eu sou professora de direito militar comparado Brasil-Angola. Eles vêm buscar na nossa estrutura respostas para tentar colocar ali na estrutura deles, que é muito primitiva ainda perto da nossa. Então, embora a gente esteja engatinhando, esses aspectos culturais e sociais que nós temos, eles definem algumas normas que para nós serão muito úteis e que para outros não servirão. Tá. Se tivesse que resumir em uma frase o direito militar. Uau! As perguntas estão, hein? Nossa! É porque não é comum no direito militar, né? Então, se eu tivesse que resumir, o direito militar é gostoso de estudar. Só que não. O direito militar, ele é fantástico, ele é fabuloso, ele remonta tudo aquilo que a gente estudou em história, porque o direito militar, ele veio dos sumérios. Dos sumérios. Os romanos e os gregos, eles aprimoraram o direito de guerra e começaram a criar normas militares para a guerra, porque até para a guerra existe regra, né? Uma guerra não se faz sem regras. Então aí vai surgindo e aprimorando o direito do militar, o direito do teatro de operações, do teatro de guerra. Então isso vem de uma origem suméria, que vem passando por muito. Então é conhecer da história. O direito militar é uma evolução do ser humano. Legal. Tem algum mito ou verdade no direito militar?
que a senhora escuta nos corredores aí das Ai, universidades? nossa, tem gente, como falam bobagem sobre o direito militar, e às vezes eu fico muito brava, fico muito chateada. Não presta pra nada? Primeiro, gente, ó... Estudar pra quê? O direito militar não é um tribunal de exceção, tá? Nós estamos previstos na Constituição. Nós estamos legalmente previstos, nós temos uma estrutura, nós temos lei orgânica, nós temos toda uma regra para processamento e julgamento, ninguém faz da cabeça do jeito que quer, não funciona assim. Ah, tem o R-Quero? Infelizmente tem o R-Quero. Se eu falar que não, estou mentindo. É regra o R-Quero? Não, não é, porque a regra é a legalidade. A regra é que o comando conheça que aquilo está acontecendo e evite que aquilo aconteça ou puna aquele ato se ele aconteceu. Mas, por vezes, aquela informação tem que subir até o comando, né? Essa cadeia hierárquica é muito importante. Então, eu fico muito brava quando o pessoal vem falar comigo, às vezes, as coisas, fala assim, nossa, mas tem mulher no direito militar? Elas estão fazendo o quê? Tudo enfermeira, né? É mesmo? Mas desde quando a gente só é Cruz Vermelha? Eu não sei de onde tiraram que a gente só pode ir pra guerra, pro teatro de operações, com base em filme americano de que a gente é Cruz Vermelha. Não, tem muita mulher. Mesmo assim, tem alguns filmes que a mulher é brava, viu? Então, tem muita mulher muito mais operacional do que homem, inclusive. Exatamente. Então, esse é outro mito que o lugar de mulher, o lugar de mulher não é no direito militar, por uma questão fisiológica. Isso foi dito pelo Exército Brasileiro, que gerou muita contestação, muita revolta e muito debate a esse respeito. A fisiologia da mulher não permite que ela ocupe determinadas funções. A senhora acredita nisso? Não, eu não acredito, eu não permito que digam isso, porque mulher pilota, mulher é submarinista, mulher é fuzileira naval, mulher é policial que sobe morro e desce morro todo dia, mulher está na operação, mulher está no intercâmbio de informações, mulher está no administrativo, está no serviço médico também, está onde ela quiser. Se às vezes ela não está, não é pelo fato de ser mulher, mas às vezes é um critério de altura, um critério de alguma condição que física para o exercício daquela atividade, mas não é pelo sexo. A distinção não se fez pelo sexo, mas por alguma necessidade física. Mas não fisiológica. Essa distinção de gênero eu não admito que falem, sabe? E a gente está aí diante de perspectiva de gênero. Hoje o STM, que é o Superior Tribunal Militar, está trabalhando todo o teatro de perspectiva de gênero. Protocolo de gêneros. Nós temos trans nas Forças Armadas, nós temos trans nas polícias militares, nos bombeiros militares. Então tem que acabar com esses mitos. E tá aí, né? A presidente da Comissão do Direito Militar. De Santos, da OAB de Santos, então, né? Mais uma mulher tentando mostrar que aí que a gente pode, sim, alcançar o lugar que a gente quer e o lugar que a gente almeja e que juntos podemos evoluir e, como eu digo, hashtag juntos somos fortes, né? A senhora ficou 6 anos, né? 6 meses, não. 6 anos nas Forças Armadas e depois foi para o Direito Militar. Só que depois das Forças Armadas, a senhora fica mais nos batalhões das polícias, né? A senhora interage mais nesse nicho, né? Pelo que eu reparei. É por conta da demanda, né? A demanda das forças auxiliares ela é muito maior também em termos de processo. Até por conta do efetivo, né? Da polícia militar ser muito grande, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem muito mais procedimento e mais processo para acompanhar, para trabalhar, para executar, para estudar dentro do âmbito da polícia militar do que na União. Marinha, Exército e Aeronáutica tem um número de processos muito pequeno, que é a Justiça Militar da União. Não se compara o número de processos e as demandas que existem, e nem os tipos de demandas que existem. São demandas mais simples, não diminuindo, por favor, tem toda a importância da JMU, inclusive eu fui das Forças Armadas e trabalhei na estrutura da JMU também como assessora jurídica, e dentro do Superior Tribunal Militar também, mas a gente, quando exerce essa atividade, a gente acaba se voltando para as forças auxiliares. Mas eu acho que é por conta desse contingente, dessa necessidade que existe do número, né? Essa comissão do direito militar existe em diversos estados ou não? Só São Paulo, só nos principais? Essa comissão ela pode existir em diversas subseções, diversas cidades. Elas não precisam nem ser só na capital. Mas, infelizmente, ela não existe em muitas cidades. Não existe em alguns estados. Alguns estados nem tem. É interesse de quem?
é desconhecimento. É desconhecimento. Ou de quem foi militar de não querer seguir com aquilo quando saiu e mostrar um pouquinho daquele trabalho, porque o militar também, quando ele sai para reserva, para reforma, ele quer sair daquele mundo, ele não quer continuar mais, mas ele é aquela pessoa que mais pode trazer informação sobre aquele meio, e se ele não trouxer para aquela localidade não vai conhecer daquela informação. Então, infelizmente, muitos estados, grandes cidades, grandes capitais não têm essa comissão. Santos tem hoje uma subseção enorme, né? Santos é uma subseção enorme. Campinas é uma subseção enorme também, tem direito militar que trabalha sempre conosco. A nossa seccional aqui em São Paulo, outros estados da federação tem também. Recife, eu trabalho com Recife, eu sou colaboradora da OAB Recife também, na Comissão de Direito Militar. Eu sou colaboradora também com o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, trabalhando ali os estudos que são realizados e aprofundados ali dentro para a formação do juiz militar, que eu acho que isso é muito importante. Então precisa realmente uma dedicação e conhecimento, mais uma vez a informação, né? Até porque a evolução não é do dia para a noite, né? Ela é gradativamente, todo dia tem que plantar um pouquinho, aí plantou, vai jogando um pouquinho de água hoje, vai amanhã, para poder realmente todo mundo abrir a mente, né? Nesse ramo, né? Isso é tão difícil. Imagino, ainda mais nas universidades. Esse trabalho é diário, esse trabalho é árduo. E explicar para alguém que nunca nem ouviu falar e que não sabe por que alguém veste uma farda, se é por concurso, se é por processo, por que ela pode sair a qualquer momento, ou ela não pode sair, é muito difícil. E agora, uma coisa, a gente tem o Serviço Militar Voluntário Feminino nas Forças Armadas, e nós temos milhares de mulheres inscritas para o Serviço Militar Voluntário Feminino. Que bom. Será que as Forças Armadas estão prontas para receber essas mulheres? Psicologicamente, né? E eu tô trabalhando isso nos comandos. Eu tô pedindo essa integração, essa interação com os comandos das forças, na Marinha, no Exército, na Aeronáutica. Por quê? Porque elas estão chegando e precisa de uma estrutura, senhores. Precisa de uma estrutura para recebê-las. É porque hoje a estrutura é masculina. Masculina, predominantemente masculina. Mas a evolução legislativa veio. Para isso precisa vir uma evolução orçamentária também, para que o quartel adeque ali as condições para receber aquela mulher. Sim. E uma evolução cultural, social e educacional para receber também mulheres, né? E saber ali, e elas estão se voluntariando. E acharam que isso não pudesse acontecer, são só milhares. Lançaram a ideia, acharam que ia ser só meia dúzia. Eu não sei, eu realmente não sei o que eles farão. Eu tenho falado com alguns comandos e eu vejo a preocupação por parte deles também, porque tudo, né? Eles precisam que o Estado dê suporte, que o governo federal dê suporte, e para que tudo flua, né? Sim. Então, todo mundo tem que trabalhar muito alinhado ali. A gente tem que trabalhar muito integrado. E a advocacia é a mesma coisa, a OAB da mesma forma. Tem que acompanhar e o advogado tem que se fazer presente nessa integração e nessa interação. Qual o conselho que a senhora daria para a galera que está estudando aí, entrando no curso de Direito? Para quem vai começar a cursar Direito? Isso, Direito. Olha, eu acho que esse conselho é o conselho da minha vida, é o conselho que eu sigo sempre, não é... Estude, estude, estude. Sempre se atualize, porque a norma muda de uma hora para outra, a sociedade muda, a volatilidade é muito grande e a necessidade de especialização é cada vez maior. Não dá para você mais ser um profissional genérico, você tem que ser um profissional especializado e para isso você tem que ser um profissional muito atualizado. Para tanto, a leitura, a educação, boas universidades, conhecer de grandes doutrinas, acompanhar julgamentos, acompanhar decisões, é primordial para quem está cursando Direito ou para quem quer cursar Direito. Você tem que conhecer da estrutura. Pelo menos uma vez na vida você tem que sentar ali num banco e assistir uma audiência. Eu não gosto de trabalhista, assista. Eu não faço criminal, vá ver um júri. Todas essas possibilidades são surpresas e são novidades que amanhã podem mudar a sua cabeça. Eu vim do tributário e estou no militar. Tudo muda. Muda. Eu acho que esse é um conselho para a vida toda, né? Acho que para todos nós, né? O estudo é contínuo, né? Não muda, né? Tem que estudar.
Criança falou, sempre vai atualizar, sempre vai ter uma súmula vinculante, sempre vai ter algo, uma evolução. E faz parte. Faz parte. Faz parte, acho, E de quem, qualquer não profissão. e quem não acompanhar tá fora. De qualquer profissão. De qualquer profissão. não- O médico também. Se não acompanhar, fica para trás. A gente fala, por exemplo, dos advogados, mas os médicos têm que se atualizarem, os farmacêuticos têm que se atualizarem, as indústrias farmacêuticas estão aí mudando a todo momento. Todo mundo tem que correr atrás de um prejuízo hoje. O mercado é muito rápido, a tecnologia está aí, a inteligência artificial Muito rápido. chegou. Agora com a inteligência artificial, então, Então, se as mudanças aconteceram em 5 anos, agora então com a inteligência artificial, em segundos cinco, você não sabe nem se é fake, né? em 5 meses já tá... Às vezes o decreto está publicado amanhã, você não sabe se é fake, Verdade. não é? Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Ficou alguma pergunta que eu poderia ter feito para a senhora e eu não fiz? Nossa, eu acho que não. Ou que a senhora gostaria de esclarecer para os seus alunos, para a galera que está assistindo aí? Eu gostaria de agradecer mais uma vez imensamente essa oportunidade. Quero agradecer à Polícia Militar do Estado de São Paulo, que sempre me recebe muito bem, a gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. E falo aqui de São Paulo porque sou do Estado de São Paulo e estou sempre em contato com o QG, com as companhias, com os batalhões, não só em Santos, mas de uma forma interativa aí com vários municípios. E, então eu só posso agradecer. Eu quero agradecer as Forças Armadas. Aqui em Santos, por exemplo, a gente tem a Marinha do Brasil muito forte, a Capitania dos Portos. A Capitania dos Portos de Santos é um exemplo de evolução legislativa, é um exemplo de evolução. O comandante da Capitania dos Portos, a quem eu me refiro diretamente, comandante Marcos André, ele é um profissional diferenciado, que ele permite esse contato direto da advocacia e das pessoas para que elas conheçam da Marinha, conheçam da atividade profícua, dessa finalidade da força. E assim com as demais também, agradeço as grandes autoridades que sempre também nos concedem oportunidade de palestrarem, mesmo sem custo, né? Sim. Sem receber, é um trabalho gratuito, é um trabalho voluntário que a gente exerce, que às vezes sai até do bolso, não vou mentir, às vezes sai, mas que é de coração. Então, meu agradecimento é para todos, de uma forma muito geral. E, claro, para as pessoas que mais me incentivaram a seguir, eu não poderia deixar de agradecer ao Dr. Jorge César de Assis, que é meu mestre, meu professor de Direito Militar, para mim um dos maiores professores de Direito Militares do Brasil. Dr. Cícero Coimbra Neves, com quem eu tenho a honra de trabalhar, de ser professora junto com ele, foi meu professor também, foi da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é promotor do Ministério Público Militar. São grandes exemplos, assim como grandes juízes e outros profissionais aqui, que se eu for nominá-los, a gente vai passar a noite aqui. Mas são pessoas de um potencial enorme. E aqui na Baixada não é diferente. Na Baixada nós temos também a Ambiental, nós temos o Coronel Marco Aurélio, nós temos no 21 o Coronel Hoffman, nós temos no CPI 6 o Coronel Neri. Nós estamos trabalhando sempre com profissionais que estão à frente do seu tempo. E isso faz a diferença para todos nós. E eu acho que isso fortalece a sociedade. E essa interação, né, da OB, a senhora sendo a representante, com... Quando a gente fizer aquele toque-toque na porta, deixa a gente entrar. Porque essa conversa, ela vai ser sempre colaboradora. É para que a gente fale a mesma língua. Conversa amiga. É a conversa amiga. Aqui não tem tiro. Aqui tem uma conversa amiga. Tem um debate, tem uma profundidade e tem uma necessidade de saber que estamos em equidade e em paridade. E que juntos nós podemos fazer a diferença. Tem que ter empatia entre os dois lados. Tem que ter. Acho que você falou a palavra certa, empatia. Né? Empatia, liderança e muita resiliência, né? Última pergunta. Já pensou em desistir? E ir para outro ramo? Olha, eu vou te falar que na minha fase de formação, se eu falar que eu não pensei várias vezes em pedir para sair, eu tô mentindo. E minhas amigas que vão me ver aqui vão falar assim, ela chorou, ela acordou no dia seguinte, ela falou que ela ia, mas não, eu caí para flexão e fiquei. Ninguém me tira fácil, não. Isso aí. Muito obrigado, doutora. Tá bom? Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém, obrigada. É isso aí, gente. Hoje o papo foi com a doutora Lana Salé. Falei certo, né? Isso, Salé? Lana Salé, isso. Advogada, presidente da Comissão de Direitos Militar da OAB daqui de Santos, professora, né? Trouxe seu conhecimento pra gente, tá? Aprendi bastante essa aula hoje, agradeço pela aula de hoje, tá?
Então, gente, muito obrigado pela participação. Lembrando dos 3 Cs, curtir, compartilhar e comentar as nossas postagens. Seguir o nosso Instagram e se inscrever em nosso canal aqui no YouTube. Muito obrigado e até o próximo episódio. Minha melhor continência. Obrigado. Bebe sua água, pô. Não, eu não consigo beber falando. Não? Não.